Quero pedir aos irmãos para abrirem em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 27 em diante. Marcos 11, versículo 27 em diante, até depois no capítulo 12, até o versículo 17. Então, Marcos 11, 27, diz assim a palavra do Senhor. E tornaram a Jerusalém, e andando ele pelo templo, os principais sacerdotes e os escribas e os anciãos se aproximaram dele. E lhe disseram: com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Mas Jesus respondendo, disse-lhes: também eu vos perguntarei uma coisa, e respondei-me, e então vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que o não crestes? Se, porém, dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E respondendo, disseram a Jesus: não sabemos. E Jesus lhes replicou: também eu vos não direi com que autoridade faço estas coisas. E começou a falar-lhes por parábolas. O homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado e fundou nela um lagar. E edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra. E chegado o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhes outro servo, e eles, apedrejando-o, o feriram na cabeça, e o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhes outro, e a estes mataram, e a outros muitos, dos quais a uns feriram e a outros mataram. Tendo ele, pois, ainda um seu filho amado, enviou-o também a estes por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E pegando dele o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Isto foi feito pelo Senhor e é coisa maravilhosa aos nossos olhos? E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola. E deixando-o, foram-se. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: mestre, sabemos que és homem de verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens, antes com verdade ensinas o caminho de Deus. É lícito dar o tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles lhe a trouxeram. E disse-lhes: de quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: de César. E Jesus respondendo, disse-lhes: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Amém? Até aqui, meus irmãos. Podem se assentar. Então,
Marcos capítulo 11, versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: E tornaram a Jerusalém. Tornaram a Jerusalém. E aqui é o último dia em que o Senhor está em Jerusalém, né? Antes do dia em que no dia seguinte já é o dia onde ocorre a Páscoa, né? Onde ele come a Páscoa com os discípulos e posteriormente, naquela mesma noite, né, ele é preso, depois no dia seguinte crucificado, morto, né, é sepultado, e ao terceiro dia ressuscita, né? Então aqui é um dia antes desses acontecimentos finais. Aqui é o último dia onde Jesus está publicamente ministrando, né, antes da sua crucificação. Então tornaram a Jerusalém, e andando ele pelo templo, os principais sacerdotes e os escribas, olha só, vejam quem é que chega até ele. Ele estava andando pelo templo, e aí os principais sacerdotes, ou seja, não eram só sacerdotes assim, né, qualquer um lá, dos mais pequeninos, não, eram os principais sacerdotes, e os escribas e os anciãos se aproximaram dele. Então a elite ali de Jerusalém, do templo, né, os maiores da nação, chegaram até Jesus, interrogando ele. Aproximaram-se dele e lhe disseram: Com que autoridade fazes tu estas coisas? Que autoridade fazes tu essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer essas coisas? Que coisas são essas que estão, especialmente a questão, né, de ele chegar lá no templo, né, como a gente vê ali, né, Marcos 11, no versículo 15 em diante, né? Vieram a Jerusalém no dia seguinte, no dia anterior, aliás, né? E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, né, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E é interessante que isso aqui, meus irmãos, era a segunda vez que Jesus estava fazendo isso. Porque Jesus, ele começa o seu ministério, a primeira vez que ele chega lá em Jerusalém, depois que ele começa a pregar, depois que ele iniciou o seu ministério, nós vemos, por exemplo, lá em João, Evangelho de João, né, no capítulo 2, nós vemos ali que Jesus ele inicia os seus milagres lá em Caná, quando ele transforma, né, a água em vinho. E logo na sequência daquele primeiro milagre do Senhor, é onde ele vai para a festa da Páscoa em Jerusalém. Interessante, né? Era uma festa de Páscoa também, que nem essa. Aqui o povo estava reunido, né, para a festa da Páscoa. Aqui, naquele primeiro contexto lá também, era uma festa, era a festa da Páscoa. Jesus tinha ali, então, diante daquela festa, vamos ler ali João capítulo 2. No início do ministério do Senhor, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13 em diante, diz assim, e estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas, e pombos, e os cambistas assentados, e tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devorou. E responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinal nos mostras para fazeres isto? Foi o questionamento deles na época. E Jesus respondeu e disse-lhes: Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Então vejam que lá no início do ministério de Cristo já tinha acontecido algo semelhante. As indagações foram um pouquinho diferentes, né? Tipo, que sinal nos mostras para fazeres isto? A resposta de Jesus também foi
diferente, né? Ele fala sobre derrubar o templo, né? Em 3 dias ele o levantaria, e ele estava falando sobre o templo que era o seu corpo. Afinal, ali estava quem era maior do que o templo. Jesus era muito maior do que o templo. E ele, de fato, cumpriu a sua palavra. Tanto é que uma das questões que vão lançar, né, dos testemunhos, dos falsos testemunhos que lançam contra ele, né, é de que ele teria dito que iria destruir aquele templo. E não, Jesus não estava falando daquele templo que ele iria destruir e reedificar em 3 dias. Ele estava falando do templo do seu corpo. Eles que interpretaram mal as palavras de Jesus. Né? E depois queriam lançar, né, isso como uma das acusações para que pudessem, né, crucificar ele. Mas voltando aqui para Marcos, novamente então Jesus está aqui derrubando mesas de cambista, espalhando dinheiro, expulsando, né, aquele povo ali do templo e dizendo, né, e os ensinava, no versículo 17, né, Marcos 11, 17, os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. E aí agora, por fim, né, no dia seguinte, os principais sacerdotes, os escribas, os anciãos se aproximam dele e lhe dizem, né, com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer essas coisas? E Jesus não ficou intimidado diante desses questionamentos. Jesus prontamente, né? Mas Jesus respondendo disse-lhes: também eu vos perguntarei uma coisa, e respondei-me, e então vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Aí eles começaram, né? Foram para o cantinho, começaram a razoar entre si, dizendo, né? Se dissermos que o batismo de João era do céu, ele nos dirá: então por que eu não crestes? Se porém dissermos: o batismo de João era dos homens, ele não era de Deus, não foi enviado por Deus, então tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. Afinal, Israel, né, em peso, foi lá ser batizado por João o Batista. Como é que eles iam dizer, né, que era dos homens, daí aquele povo todo ia se voltar contra eles? E respondendo, disseram a Jesus: não sabemos. Quando eles dizem não sabemos, eles estão falando a verdade ou eles estão mentindo? Eles estão mentindo. Eles sabiam. Ou, aliás, quem sabe eles não sabiam, mas a resposta real era outra. Pode ser que na consciência deles, a consciência deles testificava que o batismo de João era do céu. Certamente, sabe, eles tinham um peso na consciência por não terem ido lá ser batizados por João o Batista. Havia algo, sabe, né, a lei de Deus inscrita nos seus corações que clamava dentro deles, né, de que eles precisavam se arrepender, mas eles faziam de tudo para emudecer a voz da sua própria consciência. E estavam ali empenhados em continuar na incredulidade. E arrumando 1001 argumentos dentro de si para justificar a si mesmos e considerar que o batismo de João era dos homens. Por isso que não foram lá ser batizados por João o Batista. Então, assim, a consciência deles testificava que era do céu. Mas, na sua mente, e por terem cauterizado a sua consciência, eles já tinham estabelecido dentro de si uma convicção de que o batismo de João era dos homens, não era de Deus. Só que eles não quiseram falar a verdade, eles não quiseram emitir a sua opinião. Eles preferiram omitir a sua opinião. E mentir, e através de uma mentira, né, dizendo que eram ignorantes a respeito disso. Não sabemos. Não sabemos. E Jesus lhes replicou: também eu vos não direi com que autoridade faço essas coisas. Ou seja, porque vocês não querem dizer, né? Vocês estão mentindo aí, dizendo que não sabem, mas é porque vocês não querem de fato dizer o que vocês pensam. Então, já que vocês não querem dar uma resposta, eu também não vou dar. Também não vou dizer. Também não vos direi com que autoridade faço essas coisas. E aí no capítulo 12, versículo 1, nós vemos aqui, começou a falar-lhes por parábolas.
É interessante, né, que está no plural, apesar de que nós vemos aqui na sequência, pelo menos num primeiro momento, apenas uma parábola. A parábola dos vinhateiros. Essa começa aqui, ó, no próprio versículo 1 mesmo, e vai até o versículo 9. Só que, por isso que é interessante nós lermos, né, os evangelhos em conjunto, porque os evangelhos eles se complementam. Quando nós vemos, por exemplo, o evangelho de Mateus, nós vemos aqui que haviam duas parábolas e não apenas uma. Vamos lá para o evangelho de Mateus, capítulo 21. Mateus 21, versículo 23. Só para os irmãos entenderem que é o mesmo contexto aqui, né? Então, ó, chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo, disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa, se má disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não o crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. E ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isto. Aí olha só o que vem na sequência: mas que vos parece? Essa primeira parábola aqui, ela não está registrada lá em Marcos, mas ela está registrada aqui em Mateus. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Olha, vejam que tem uma questão aqui que é central, né? Uma palavra-chave aqui, que é a palavra vinha. A vinha aqui é o ponto principal aqui nesse momento. Um homem tinha 2 filhos, dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não o crestes. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Olha que interessante, né? Porque nessa parábola aqui, Jesus já mostra aquilo que eles estavam tentando esconder. Jesus traz à luz, manifesta aquilo que aqueles homens estavam tentando ocultar. Porque eles não estavam ali arrazoando entre si, né? Se dissermos do céu, ele nos dirá, então, por que não o crestes? Por que Jesus está com essa parábola dizendo? Que o batismo de João era do céu. E eles não creram. Jesus fala na cara deles que vocês não creram, ó. João veio a vós no caminho da justiça, ou seja, ele foi enviado por Deus. O batismo de João era do céu. E não o crestes. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Ou seja, os publicanos e as meretrizes eram aqueles que, num primeiro momento, não queriam fazer a vontade de Deus. Sabiam qual era a vontade de Deus, mas num primeiro momento disseram: não queremos. Mas depois, com a pregação de João Batista, eles se arrependeram. E foram. E se submeteram aos desígnios de Deus. À justiça de Deus. Mas agora, os fariseus, os sacerdotes, né, todos esses homens ali que eram julgados, né, como os homens dignos, os homens de valor, né, aqueles que serviam a Deus, aqueles, né, que conheciam a lei, né, e prontamente diziam: Senhor, sim, nós obedeceremos, né, tu vê? Sim, Senhor, eu vou, Senhor. Só que no final de contas, não obedeciam, eram hipócritas. A obediência deles era apenas aparente. Quando chega lá João o Batista, no caminho da justiça, eles não creram, não se submeteram ao batismo.
E mesmo quando viram os publicanos e meretrizes indo lá se batizar, mesmo assim, nem depois, como diz Jesus aqui, vos arrependestes para o crer. E aí, olha só, e na sequência, né, ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha. E aí, na sequência, vem a parábola que nós vamos agora dar continuidade novamente em Marcos. Uma segunda parábola. Por isso, né, capítulo 12, ali começa assim, começou a falar-lhes por parábolas. Né, porque, de fato, Jesus usou, né, várias parábolas naquele contexto ali, falando com aqueles homens. Então, Marcos 12, 1, né, começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado e fundou nela um lagar. Cercou-a de um valado, fundou nela um lagar e edificou uma torre. E arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra. Vejo que já é a segunda parábola que Jesus está trazendo essa comparação com uma vinha. E Israel conhecia já uma parábola muito antiga, que foi escrita por um profeta do Senhor, um dos profetas mais conhecidos, que é o profeta Isaías. Lá em Isaías, capítulo 5, nós vemos essa parábola. Profeta Isaías, capítulo 5, versículo 1 em diante. Isaías 5, versículo 1 em diante. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido, a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil, e cercou-a, e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Vejam que aqui é semelhante, né? Não é a mesma parábola, mas é uma parábola semelhante. Vários elementos aqui são muito semelhantes. A única diferença é que, no contexto lá de Mateus, Marcos, Lucas, porque os três evangelhos, né, consta essa mesma parábola da vinha. A diferença é que aqui o povo de Israel era a própria vinha. E os frutos que se esperava da vinha eram as obras de justiça, os atos justos desse povo servindo, obedecendo a Deus. E lá, no outro contexto, aqueles, pelo menos os sacerdotes, os escribas, né, os fariseus ali, eles são comparados com aqueles a quem a vinha foi arrendada. Né? Mas, de qualquer forma, a vinha é o povo de Deus. A vinha é o povo de Deus. Só que vejam, nesse primeiro contexto aqui, né, então Deus vai lá, tira o povo lá do Egito e planta eles na terra de Israel. E por isso, né, ele tem uma vinha num outeiro fértil, cercou-a, limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, edificou no meio dela uma torre, também construiu nela um lagar, esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, Isaías 5, versículo 3, e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? Porque esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto, e derrubarei a sua parede para que seja pisada, e a tornarei em deserto, não será podada nem cavada, porém crescerão nela sarças e espinheiros. E as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão. Justiça, e eis aqui clamor. Então vejam, Deus esperava juízo e justiça como fruto, mas não havia nada disso. Pelo contrário, havia opressão, havia clamor.
Aí nós vemos vários ais na sequência. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar e fiquem como únicos moradores no meio da terra. Então tá certo isso? Tá certo, né? Uns poucos homens irem cada vez aumentando mais o seu patrimônio, mais e mais e mais, assim, em detrimento, né, de todo o restante. Isso é certo? Sabe que é engraçado, né? Quero só dizer uma coisa aqui, irmãos. O comunismo ele nasceu no inferno. Tá? O comunismo é de Satanás, tá? Só para os irmãos saberem, né, que essa ideologia, né, esquerdista, ela não é de Deus. Pelo contrário, o esquerdismo ele está em oposição a Deus. Só que, por um outro lado, tem um pessoalzinho capitalista. Eu não estou aqui defendendo o capitalismo, porque tem um pessoalzinho capitalista que quer defender assim, os bilionários. Não, está tudo certo, não há problema moral nenhum. Né, e tal. Tipo assim, quer defender, sabe, né, com unhas e dentes, assim, né, que o homem ele pode sim, tá tudo certo, ele só se preocupar consigo mesmo, ele fazer o seu patrimônio, né, ir lá para as alturas e tal, e ser dono de tudo, não tem problema nenhum. Espera aí, será que não tem problema nenhum? O que está escrito aqui? Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, enfim, como únicos moradores no meio da terra. Não há alguns, sabe, que querem esse monopólio, que se depender da vontade deles, eles são donos de tudo. Não há isso. Esse pensamento está certo? Ele é moral? Ou ele vai contra o padrão de justiça de Deus? Ele vai contra o padrão de justiça de Deus, meus irmãos. A meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas, e até as grandes e excelentes, sem moradores. E 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer de semente não dará mais do que um efa. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até a noite, até que o vinho os esquente. E tem crente que eu não sei se dá para dizer que é crente, né, mas tem crentes aí que estão querendo defender, né, que não tem problema beber um vinhozinho, uma cervejinha lá na geladeira, lá, tal, não tem problema, né? Mas, né, o Senhor diz, ai dos que levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até a noite, até que o vinho os esquente. E harpas e alaúdes, tamboris e gaitas, e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram a obra das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo, e por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, a sua multidão se secará de sede. Portanto, o inferno grandemente se alargou, e se abriu a sua boca desmesuradamente. E para lá descerão o seu esplendor, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que entre eles se alegram. Então o plebeu se abaterá, e o nobre se humilhará, e os olhos dos altivos se humilharão. Porém o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Então os cordeiros pastarão como de costume, e os estranhos comerão dos lugares devastados pelos gordos. Ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade, e o pecado com tirantes de carro, e dizem, avie-se e acabe a sua obra, para que a vejamos, e aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Então, ou seja, ai daqueles que zombam dos juízos de Deus. Já ouviram aquelas pessoas lá que brincam com o inferno? Que dizem, não, eu quero mais ir para o inferno mesmo, lá vou lá ver meus amigos, lá vou estar lá fazendo o que eu quero e tal. Já não ouviram esse tipo de brincadeirinha? É semelhante, é o mesmo princípio, meus irmãos. Porque, o que eles estão... E dizem, avie-se, acabe-se a sua obra. Que obra eles estão falando? A obra de Deus. Acabe-se a sua obra, para que a vejamos. E aproxime-se, venha ao conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Eles estão zombando dos juízos do Senhor. Das ameaças, né, de Deus, onde Deus está ameaçando. Por quê? Porque Deus está desejando o arrependimento dos pecadores. Deus quer que os homens se arrependam, para que Ele não precise exercer o juízo. Ou quando Deus avisa sobre o inferno, é porque Ele quer que as pessoas vão para o inferno. É óbvio que quando Deus fala do inferno, é porque Deus não quer que a pessoa vá para o inferno.
É porque ele quer que a pessoa escape dessa condenação. Mas aqueles que não dão ouvidos serão condenados. E aí diz assim, ó, versículo 20: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. E é exatamente isso que nós estamos vivendo nesse nosso tempo, onde as coisas têm sido invertidas, onde a fornicação, atos abomináveis, têm sido chamado de amor. Onde aqueles que denunciam o mal é que são taxados, né, de serem os maus. Onde aqueles que tentam agir certo e tentam, né, conduzir outros a agirem certo é que são os errados nesse padrão invertido dessa nossa sociedade atual. Só que quais são as palavras de Deus sobre isso? Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens de poder para misturar bebida forte. E como é comum, né? Sabe aquela pessoa, né, que está ali, né, seja com vinho, cerveja e tal, ela se sente, né, poderosa em tudo aquilo. Sabe, eu já vivi nesse contexto. Antes da minha conversão, estava lá eu, meus parentes, assim, daí fazíamos festas e coisas, né? Cada um queria se achar mais, se sentir mais poderoso por ser aquele que mais bebia. Aí outros já são mais refinados, né? Eles se sentem poderosos, né, por beberem bebidas caras. Nem é tanto por beber demais, né, mas é por beber, né, aquilo, pá, esse vinho francês, esse vinho chileno, eu paguei R$500 a garrafa. Esse outro aqui, ó, R$2.000 a garrafa. Esse aqui é... Daí dá os nomes lá e tal, nome em francês, nome disso, nome disso. Daí tem lá outras bebidas, é um uísque envelhecido em barril de carvalho, não sei, e daí ficam se achando, né, E o que é que Deus diz mesmo aqui? Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens de poder para misturar bebida forte. Então todos esses ficam se achando, né, por beberem bebidas sofisticadas ou por beberem demais. Só tem um ai da parte do Senhor. Ai dos que também, que diz aqui, ó, dos que justificam ao ímpio por suborno e aos justos negam a justiça. Então, o que espera boa parte dos juízes da nossa nação, especialmente aqueles que estão no topo, são os piores. STF, STJ e por aí, eles têm um ai da parte do Senhor. Os que justificam ao ímpio por suborno e aos justos negam a justiça. É o que esses homens ímpios têm feito. Por isso, como a língua de fogo consome a palha e o restolho se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e estendeu a sua mão contra ele, e o feriu, de modo que as montanhas tremeram, e os seus cadáveres se fizeram como lixo no meio das ruas. Com tudo isto, não tornou atrás a sua ira, mas a sua mão ainda está estendida. E ele arvorará o estandarte para as nações de longe, e lhes assobiará para que venham desde a extremidade da terra, e eis que virão apressadamente e ligeiramente. Não haverá entre eles cansado, nem quem tropece, ninguém tosquenejará nem dormirá. Não se lhe desatará o cinto dos seus lombos, nem se lhe quebrará a correia dos seus sapatos. As suas flechas serão agudas, e todos os seus arcos retesados. Os cascos dos seus cavalos são reputados como pederneiras, e as rodas dos seus carros como redemoinho. O seu rugido será como o do leão. Rugirão como filhos de leão. Sim, rugirão e arrebatarão a presa, e a levarão, e não haverá quem a livre.
e bramarão contra eles naquele dia, como o bramido do mar. Então olharão para a terra, e eis que só verão trevas e ânsia, e a luz se escurecerá nos céus. Amém. Até aqui. Isso aqui, meus irmãos, era uma profecia que, num primeiro momento, ela era... Pensa, Isaías estava aqui no tempo do rei Ezequias. Principalmente, né? Havia outros reis também que Isaías profetizou durante o seu reinado, mas Isaías ele está profetizando sobre o cativeiro de Israel. Quando Israel seria destruído, especialmente a cidade de Jerusalém, o templo seria destruído. E isso Isaías está profetizando 700 anos antes de Cristo. Sobre um exílio, sobre uma destruição de Jerusalém, que iria acontecer em torno de 150 anos depois dele. Então Isaías ele não viu, ele morreu e foi só uns 100, 150 anos depois que aconteceu o exílio de Jerusalém. Só que interessante é que tudo isso que Isaías profetizou também se aplica a uma segunda destruição de Jerusalém, como eu já falei no culto passado, domingo passado, e hoje novamente ressalto, muitas profecias elas têm um cumprimento duplo. E novamente, né, quando o Senhor Jesus vem, Israel é julgado. Jerusalém, novamente, essas profecias, elas se aplicam, porque Jerusalém é destruída uma segunda vez. O templo novamente é destruído, no ano 70. E é interessante que tudo começa aqui nessa profecia, né, com uma vinha. E Jesus, então, quando ele está ali fazendo essas duas parábolas, a dos filhos, que são chamados, né, para trabalhar na vinha, e um se nega, mas depois se arrepende e vai. O outro diz que vai, mas não vai. E depois vem a parábola dos trabalhadores da vinha. Jesus está fazendo referência. Jesus está querendo trazer à memória os juízos que virão, lembrando da profecia de Isaías. Então olha o peso dessa palavra. Quão forte, sabe, é esta palavra de Isaías. Voltando agora aqui para Marcos. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado, e fundou nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a aos lavradores, e partiu para fora da terra. Esses lavradores a quem ele arrendou é principalmente a liderança de Israel. O sacerdócio da tribo de Arão, dos filhos de Arão, a tribo era a tribo de Levi. Aqui os escribas, fariseus, todos esses sabem que estavam conduzindo a nação. Esses são comparados, né, com esses lavradores a quem a vinha foi arrendada. Todos sabem o que é arrendar? Arrendar, para quem não sabe o que é arrendar, é o seguinte: tu tem uma terra, mas tu não quer ficar ali todo o tempo trabalhando nela porque tu tem outras coisas para fazer. Então tu arrenda essa terra para outra pessoa trabalhar nela. Então, por exemplo, o meu pai, né, ele tem a terra dele, onde ele trabalha lá, só que houve vários períodos assim, onde o que ele precisava, né, de produção era mais do que o que ele podia plantar na terra dele. Então, o que ele fez? Ele arrendou a terra de algumas pessoas, ou algumas pessoas arrendaram a terra para ele. Então, ele plantava na terra daquela pessoa, e a colheita, uma porcentagem daquela colheita era do dono da terra, e uma outra parte ficava com ele. Então, esse arrendar é uma espécie de empréstimo. Tu empresta, né, aquela terra para que outra pessoa trabalhe nela, e tu leva parte dos frutos da terra, apenas sendo o possuidor daquela terra. Então, aqui, né, o arrendador é aquele que tem a vinha. Vejam, ele ainda plantou a vinha. Eles só precisavam cuidar da vinha. E ele partiu para fora da terra. Chegando o tempo, versículo 2, mandou um servo aos lavradores para que recebessem os lavradores do fruto da vinha. Quem são esses servos mandados? São os profetas.
Os profetas são esses servos mandados, porque os profetas iam lá e testificavam contra o povo, dizendo: arrependam-se. Deus está querendo os frutos, Deus está querendo a justiça, o juízo. Deus está querendo os frutos e não está encontrando. Então os profetas eram mandados, né, para exortar o povo, para exortar, inclusive, os sacerdotes, a liderança do povo, os reis, para que produzissem os frutos. Mas como é que era essa recepção dos profetas? Versículo 3. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhes outro servo. E eles, apedrejando, o feriram na cabeça. E o mandaram embora, tendo afrontado. E tornou a enviar-lhes outro. E a este mataram. E a outros muitos, dos quais a uns feriram e a outros mataram. Ou seja, aqui então, com essa parábola, Jesus está descrevendo todos os profetas que Deus foi enviando ao povo de Israel. E que um a um foram sendo rejeitados. A maioria dos profetas, o que acontecia com eles? Olha quando a gente lê ali o livro do profeta Jeremias. Quantas vezes, né, apanhou e era lançado no cárcere, ia de cárcere em cárcere, e era preso. Quantos outros profetas que foram mortos? Que eram perseguidos? Olha quanto tempo Elias, né, precisou estar fugido assim e tal, porque o rei Acabe, né, mandou todo mundo atrás dele, mandou outros reis de outros povos jurar que ele não estava lá escondido nos termos deles. Então Deus mandava os profetas e o povo de Israel perseguia os profetas. Não acatava. Batia num, matava o outro, prendia o outro. A uns feriram, a outros mataram. Qual foi o último dos profetas que eles mataram? João Batista. João Batista foi degolado. Mas, por fim, né, versículo 6, tendo ele, pois, ainda seu filho amado, enviou-o também a estes, por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Vamos abrir aqui alguns textos, né? Olha só. Hebreus capítulo 1, versículo 1. E havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Olha que coisa tremenda, né? E Jesus, ele é o Filho, mas é interessante, né, que tem uma palavra específica aqui. É o seu Filho amado. O seu Filho amado. Onde nós vemos, né, que Jesus é chamado, né, de o Filho amado? Primeiro, lá em Marcos capítulo 1, versículo 9 ao 11, olha só. Marcos 1, versículo 9 ao 11. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ali, Deus já testificando, né? O Pai testificando a respeito do Filho. O meu Filho amado, em quem me comprazo. Um pouco adiante, Marcos capítulo 9, Marcos 9, versículo 7, no Monte da Transfiguração, é dito assim: e desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Olha que coisa tremenda, né? Este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Toda vez que nós vemos o Pai falando, testificando a respeito do Filho, de Jesus Cristo, o Pai está falando: o meu Filho amado. E nós, meus irmãos,
Sabe como é que nós somos aceitos por Deus? Sabe por que nós podemos estar na presença de Deus? Pelo fato de estarmos em Cristo, ligados a Cristo. Se nós chegássemos sozinhos, por nossa própria conta, diante do trono de Deus, o trono de Deus seria para nós um trono de juízo. Mas sabe por que para nós o trono de Deus ele é um trono de graça? Porque a gente chega agarradinho em Jesus. Nós chegamos unidos a Jesus. Nós estamos nele, batizados nele, imersos nele. E por isso nós somos aceitos por Deus. Nós somos recebidos por Deus, o Pai. Então lá em Efésios, por exemplo, nós vemos o seguinte, ó. Efésios 1, versículo 4 em diante, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Então nós somos filhos de Deus. Não é porque Deus olhou assim, olha que bonitinho, deixa eu adotar. Não. Apesar de nós sermos ímpios, pecadores, inimigos de Deus, mesmo assim Deus nos amou, mas para que Ele pudesse nos perdoar, para que Ele pudesse nos trazer para um relacionamento com Ele, para que nós pudéssemos ter paz com Ele, Ele precisou enviar o Seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer por nós. Para que, uma vez redimidos dos nossos pecados, pelo sangue de Jesus, então pudéssemos estar, sim, num relacionamento com Ele. E aí, então, é o que nós vemos aqui na sequência. Ó. E então pudéssemos ser adotados como filhos. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. 5. Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então vejam, Deus ele faz a cada um de nós agradáveis a Ele. Mas em quem? No amado, no seu Filho amado, Jesus Cristo. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Então, é muito tremendo, sabe? Toda vez que eu olho essa palavra aqui em Efésios, né? Para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então nós passamos a agradar a Deus. Não é porque Deus simplesmente Ele recebe qualquer coisa que nós fizermos, mas é porque Deus nos vê em Jesus Cristo. Ele nos vê no amado. Ele nos vê no seu Filho amado, aquele a quem toda vez que Ele testifica, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ou seja, aquele no qual Ele se agrada. E Ele nos fez agradáveis assim, ou seja, Deus passa a ter prazer em nós. Mas por que Deus passa a ter prazer em nós? Porque nós estamos em Jesus. Então, se tem uma coisa que nós precisamos buscar ter certeza, convicção, é a de que nós estamos em Cristo, de que nós estamos unidos pela fé a Jesus. Porque se nós estivermos unidos a Jesus, estivermos unidos ao amado, nós também seremos agradáveis a Deus. Nós também somos recebidos na presença do Pai. E aí Deus diz, ao menos terão respeito ao meu filho. Mas, versículo 7, Marcos 12, 7. Mas aqueles lavradores disseram entre si, este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E pegando dele o mataram, e o lançaram fora da vinha. Isso aqui é interessante, porque Jesus ele não foi crucificado, não foi morto dentro das portas de Jerusalém. Ele foi julgado ali dentro, mas eles o arrastaram para fora. Eles o crucificaram fora das portas de Jerusalém. E quando nós vemos lá em Hebreus capítulo 13, versículo 10 em diante, diz assim, temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo.
Vejam, quando nós participamos da ceia do Senhor, aqueles que não são convertidos não têm o direito de participar. Então pensa aqueles, por exemplo, sacerdotes judeus, que conviviam ainda, né, no templo ali dos apóstolos e tal. Uma vez que eles não tinham se convertido a Cristo, eles poderiam participar da ceia? Não, mas nós somos sacerdotes, a gente entra no templo, oferece ali o sacrifício e tal. Pois é, mas o que é dito? Que os crentes, a igreja, o povo de Deus tem um altar, de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Então, se nós tivermos o mesmo destino de Cristo, se tivermos que ser expulsos, que saiamos para fora, levando o seu vitupério, que participemos com ele dos seus sofrimentos, e se for preciso até mesmo da sua morte. Se tivermos que morrer com Cristo, literalmente, não apenas, né, no sentido da mortificação da carne e outros aspectos, mas se tivermos que morrer literalmente, que morramos. Se vier o período da grande tribulação, e mesmo que não seja o período da grande tribulação, se simplesmente vier uma grande perseguição, e nem seja ainda a grande tribulação, e tivermos que morrer por amor do nosso Senhor, que morramos, que saiamos para fora do arraial, e sigamos, levamos o vitupério de Cristo. Mas voltando aqui, e pegando dele, Marcos 12, 8, e pegando dele o mataram e o lançaram fora da vinha. Versículo 9, que fará, pois, o Senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. O que foi feito? Qual o juízo de Deus sobre Jerusalém, sobre Israel? Não foi a destruição e a dispersão do povo de Israel? E olha, foi uma dispersão tal, meus irmãos, a ponto que antes foi só 70 anos para voltarem para a terra. Agora, como eu já disse, 1900 anos. Para ver o que foi o peso do juízo de Deus sobre a nação de Israel pelo fato de terem rejeitado ao Messias. E eles só voltaram porque tem muitas profecias em Apocalipse e de outros profetas que precisam se cumprir. Né? Então, tipo assim, Israel precisava estar novamente na terra para que muitas profecias se cumpram. Tanto é que é muito interessante, né, como em outras épocas, pega ali os anos 1700, 1800 ou antes, né, havia muitas profecias que elas eram, tipo assim, espiritualizadas. Porque, tipo, eles não imaginavam que Israel pudesse novamente, né, voltar. E é tão tremendo quando alguns homens, né, a gente lia assim, olha, que eles criam, né, que Israel voltaria para a sua terra. Não, porque a profecia lá diz assim, assim, assado e tal, né, então Israel precisa voltar. Tipo, isso 100, 200 anos antes, sabe, de Israel voltar, né, e ser uma nação e tal. E aí tu vê que tremendo que é, sabe, nós crermos na palavra de Deus. Porque aqueles que creram, né, que as profecias iriam se cumprir literalmente, simplesmente criam, não, Israel vai voltar para a sua terra. Tá, mas Israel já está mais de 1500 anos, né, que não tem, tipo, não é impossível. A profecia está ali. Ponto. E vai se cumprir. E olha que tremendo é, né, como aqueles, sabe, que criam, né, que Israel voltaria, né, a ser uma nação e tal, foram confundidos, foram envergonhados, eles morreram sem ver. Mas hoje nós podemos olhar para trás, quando lemos, né, os livros deles e a fé que eles tinham no cumprimento das profecias, ver aquilo que já se cumpriu, a gente vê, pá, olha só, não viram, mas simplesmente crendo, né, no que as profecias iriam se cumprir, eles já criam, não, Israel vai voltar a ser uma nação. E está ali. Hoje Israel voltou a ser uma nação. E tem muitas das profecias que ainda vão se cumprir, e nós não temos que ficar espiritualizando, ficar ali, né, cheio de, não, está aqui, está escrito, então vai se cumprir. Não importa, pode levar tempo, pode ser que eu morra e não veja,
se cumprindo, mas vai se cumprir. Que fará, pois, o Senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Então, quem eram aqueles que administravam, né, o reino de Deus na terra, a igreja na terra? Eram os sacerdotes, eram os escribas. Eles eram os mestres. Se algum gentil quisesse saber alguma coisa, quisesse, né, conhecer a Deus, quisesse buscar a Deus, precisava ir até os judeus, precisava ir até os sacerdotes, os escribas. Era assim até esse tempo. Mas isso mudou. A administração da vinha foi dado a outros. Não foi algo mais exclusivo dos judeus. Não que alguém que seja do povo judeu não possa, né? Lógico que os judeus crentes, afinal, os próprios apóstolos eram todos judeus. Então, eu não estou aqui falando contra, né, o judeu no sentido de, né, simplesmente por ser judeu. Mas a nação de Israel e essa exclusividade que eles tinham até então, e especialmente, né, vinculado ao sacerdócio de Arão e tudo mais, né, toda, né, isso tudo passou. Foi dado a outros. Agora, a administração da igreja é diferente. E os gentios, né, puderam entrar livremente, e os gentios também se tornarem pastores, né, se tornarem os diáconos, estarem ali administrando a vinha. E que nós possamos dar frutos, meus irmãos. Que nós possamos dar os frutos. Imagina, de que adianta, né? Que fará, pois, o Senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Mas se esses outros não derem os frutos? Olha quantos países, meus irmãos, que lugares, né, onde as igrejas eram prósperas, e prósperas, eu estou dizendo assim, não em riqueza material, tá? Próspero no sentido, sabe, de as igrejas que enviavam missionários. Olha o que eram as igrejas na Europa há 100, 150 anos atrás, 200 anos atrás. Eram igrejas que mandavam missionários para todos os lugares do mundo, meus irmãos. Nós mesmos, no Brasil, né, fomos evangelizados por missionários que vieram da Europa, dos Estados Unidos. Mas o que são as igrejas hoje na Europa? Nos Estados Unidos ainda, né, se mantém um pouco, mas mesmo assim já é muito menos do que já foi. É muito mais apostasia, né, do que os tempos de avivamento de outrora. Então, hoje nós temos, né, muitas igrejas no nosso país. Cada vez mais a gente vê, né, pelos dados do IBGE ali que os evangélicos têm crescido. Mas será que as igrejas evangélicas têm dado o fruto que Deus requer? Se Deus der um tempo e as igrejas não derem o fruto que Deus requer, vai vir um tempo de juízo. Que possa haver, sabe, um arrependimento genuíno, um avivamento genuíno nas igrejas no nosso país. Para que a oportunidade que Deus nos deu, nós possamos aproveitar essa oportunidade e dar os frutos que Deus requer. Ainda não lestes essa escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Isso foi feito pelo Senhor e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Vejo que, novamente, né, assim como na entrada triunfal, tinha o Salmo 118 sendo citado, e naquele mesmo Salmo, né, tinha essa expressão aqui que Jesus cita agora. Então vejam, né, como o Salmo 118 ele está, né, novamente sendo citado aqui. Antes ele se cumpriu, porque o povo, né, estava ali clamando Hosana, Hosana, né, que é as expressões que vêm do Salmo 118. Mas da mesma forma, aqui nós vemos, né, Jesus citando diretamente o Salmo 118, versículo 22 e 23. Ou seja, aqui novamente se cumprindo, né? A pedra que os edificadores rejeitaram, ou seja, quem eram os edificadores aqui? Os principais sacerdotes, os escribas, os anciãos. Eles eram os edificadores que rejeitaram a Cristo. A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Isso foi feito pelo Senhor. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos.
e buscavam prendê-lo. Sumos sacerdotes ali, né, os escribas, aquela liderança, né, que eles fizeram, né, buscavam prendê-lo. Ou seja, eles iriam estar cumprindo a parábola já imediatamente, né? A parábola dizia ali, né, que este é o filho, né? Vamos, matemos, a herança será nossa, né? Eles já estavam, não, vamos cumprir a parábola. Mesmo entenderam que a parábola era sobre eles, mas se eles já tomassem atitude ali, eles estariam executando plenamente. Que homens cegos, né? Por favor. Buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola. E deixando, foram-se. Foram-se, mas aí tramaram uma armadilha, né, para o Senhor. Porque daí eles enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Ou seja, eles promoveram ali uma armadilha, né, para que o apanhassem, né, que nem quando tu pega ali coloca uma arapuca, né, para pegar um passarinho. Aí tu fica ali só põe um milhozinho ali embaixo, e fica só esperando, né? Quando o passarinho foi ali pegar, tu puxa ali, né? Apanhou. Era exatamente isso. Eles queriam apanhar, né, Jesus em alguma palavra. E por isso foram enviados quem? Enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos. Veja, quem estava falando com Jesus até esse momento aqui? A gente já leu ali, ó. Os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. Então esses que eram, né, o topo. Então esses principais sacerdotes, escribas e anciãos mandaram, né, enviaram alguns dos fariseus e dos herodianos. Duas seitas ali, dois grupos distintos, com pensamentos bem diferentes, que não se davam entre si. Os herodianos e os fariseus não eram amigos uns dos outros. Mas sabe aquele ditado, né? Como é que é? O inimigo do meu inimigo é meu amigo? É isso. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Vamos pegar um exemplo na história. Nós temos ali Estados Unidos, Rússia e Alemanha, na Segunda Guerra Mundial. Na Rússia, a Rússia é comunista, a Alemanha é nazista, e os Estados Unidos eram os capitalistas. Aí, acontece, o capitalista e o comunista não são inimigos? São inimigos mortais. Mas, para ir contra uma ameaça que era o nazismo, que era uma ameaça de tomar contra toda a Europa, daqui a pouco Inglaterra e mais, né? Opa! Hitler era inimigo dos Estados Unidos. Aí, então, os Estados Unidos, em guerra contra Hitler, e como Stalin estava sendo invadido, né, pela Alemanha, então Stalin é o inimigo do meu inimigo, Stalin é o meu inimigo, mas também é inimigo do meu inimigo, que é a Alemanha nazista. Então é meu amigo. Vou fazer amigo dele, vamos juntos lutar contra esse inimigo em comum aqui. Então, por vezes, vai se fazer uma aliança com o inimigo para poder vencer um outro inimigo. Era isso que eles estavam fazendo. Esse ditado, ele é válido para nós cristãos? Negativo, meus irmãos. Negativo. Nós, o povo de Deus, não temos essa história aí de o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Não. Nós não temos isso aí é esquema mundano, tá? No mundo as coisas podem acontecer nesse padrão, porque o mundo jaz no maligno, o mundo tem o seu sistema separado, distinto, um outro modo de pensar, de agir, né? Mas agora o povo de Deus não tem. O povo de Deus não funciona dessa forma. Não existe isso, de o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então nós precisamos tomar cuidado, porque nem sempre aquele que está indo, né, tipo assim, nós temos ali, né, uma ideologia, alguma coisa que é contra nós. Nem sempre alguém que está em inimizade contra aquela ideologia é algo que nós devemos apoiar. Às vezes simplesmente estão ali nos seus embates ali, nós não temos que ter nada com aquilo.
Nem sempre porque alguém está, vamos dizer assim, fazendo a mesma crítica que nós estamos fazendo a alguém, significa que esse que está fazendo a crítica, então nós temos um inimigo em comum, que esse aqui é nosso amigo. Não. Se, de fato, se esse que está fazendo a crítica, ele pode estar fazendo por outros motivos. Se não é pelos motivos bíblicos, se nós não estamos alinhados pela Escritura, então nós não estamos alinhados. Se aquele que está combatendo, daí tem alguém ali combatendo o comunismo. Se está combatendo o comunismo, então é meu aliado. Opa, peraí, vamos com calma. Por quê? Porque se está combatendo o comunismo, qual é a motivação dele? A motivação dele é porque ele está querendo ajuntar para o reino de Deus? Lembra que Jesus disse assim, que aquele que comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Então, se alguém estiver criticando, por exemplo, o comunismo, mas essa pessoa ela não está defendendo a Cristo, ela não está alinhada com as Escrituras, não é de fato um aliado de Cristo. Também está contra Cristo, só por outro. Assim como nós temos aqui, nós temos dois grupos, os fariseus. Nós temos aqui um outro grupo, os herodianos. E na sequência, domingo que vem, a gente vai ver que vai ter um outro grupo ainda, os saduceus. Vários grupos, e todos eles pelejavam entre si. Só que algum deles estava a favor de Cristo? Nenhum deles estava a favor de Cristo. Nós estamos por Cristo, meus irmãos. Por Cristo. Versículo 13. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. Nossa, e o mel, né, desses homens, assim, tipo, né? Vê a bajulação, né? Palavra, né? Tipo, o veneninho assim, escorrendo, assim, né? Esses homens assim, né? Não, e é engraçado porque eles foram pegos nas próprias palavras, né? Porque aquilo que eles estavam falando era a realidade. Então, tipo assim, se eles sabiam que era exatamente assim, eles sabiam que iam levar uma patada daquelas, né? Que Jesus ia chegar com os dois, que nem se fala assim, com os dois pés no peito deles, assim, né? Eles sabiam disso, eles deveriam, pelo menos deveriam saber, se eles julgassem que era verdade isso que eles estavam falando, se eles julgavam que era verdade mesmo, que Jesus era um homem de verdade, que não, né, levava, né, se deixava levar pela aparência dos homens, não olha as aparências dos homens, antes com verdade ensina os caminhos de Deus. Então é óbvio que Jesus ia expor a hipocrisia deles. Antes com verdade ensina os caminhos de Deus. Aí eles fazem a pergunta: é lícito dar o tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Tu vê que eles estavam conduzindo a resposta de Jesus para ser um sim ou não. Porque eles repetem, né, duas vezes a pergunta, mas, né, sim ou não, né? Tipo assim, eles queriam que Jesus ou dissesse sim ou dissesse não, ponto. Ou sim ou não. Era a resposta que eles queriam de Jesus. Ou um sim ou não. Então, é lícito dar o tributo a César, né, ou não, né? Ou seja, sim ou não. Aí eles repetem: daremos ou não daremos? E aí, o que Jesus diz? Né? Jesus diz sim, deem, ou não, não deem. Se Jesus diz sim, simplesmente diz um sim, deem o tributo a César. Aí, a maior parte do povo era contrária. A maior parte do povo, tipo assim, não queriam estar debaixo do jugo romano. Os próprios fariseus, eles não aceitavam, não acolhiam o jugo romano. E queriam, tipo assim, se ver livre do jugo romano e não achavam correto, sabe, que tivessem que pagar tributo a César. E aí, então, se Jesus dissesse sim, aí eles conseguiriam fazer com que o povo ficasse contra eles. Então, o povo, né, que estava ali admirado de Jesus e tal, né, eles iriam, né, de maneira mais fácil fazer com que o povo se voltasse contra eles. Agora,
Se Jesus dissesse, não é lícito dar o tributo a César, não dê, não pague. Aí os herodianos, que eram, né, aqueles que estavam do lado, né, eram os oportunistas, os políticos da época, né, aqueles que estavam do lado do poder. Quem está no poder, né, tem aqueles, né, se há poder eu sou contra, né? Normalmente a frase é em espanhol, né, mas, né, então tem aqueles, né, que sempre estão em rebeldia, né, contra as autoridades. Mas o que está errado, tá? O que está errado. A palavra ela não nos ordena a sermos rebeldes contra as autoridades, pelo contrário, a nos submetermos, a honrarmos a autoridade, a obedecermos às autoridades. Agora, por um outro lado, né, tem aqueles que sempre querem estar do lado das autoridades, mas de uma forma política, para se beneficiar, para dar o jeitinho, né, e amizade, influência e tudo mais. E isso também está errado, mas era o papel, eram os herodianos. Os herodianos eram aqueles, sabe, que ficavam na politicagem ali, né, do lado do rei Herodes, né, e, vamos dizer assim, apoiando o Império Romano. Por quê? Porque eles estavam sendo beneficiados pelo Império Romano. Eles eram aqueles que estavam ajudando, né, o poder, então eles recebiam o benefício por causa disso. Então os herodianos eles eram favoráveis a que se pagasse o tributo a César. E se Jesus dissesse, não paguem, não é lícito, os herodianos iam prontamente denunciar Jesus. Ó, está aqui um subversor da ordem, está aqui um que está proibindo o povo de pagar o tributo, vamos prender ele, vamos matar ele. Tal. Então eles já queriam ter um motivo, né, para poder prender Jesus já naquele momento, se ele dissesse que não. Então dizendo não, ele seria preso. Se ele dissesse sim, que deveriam pagar, o povo iria ficar contra Jesus. E aí, Jesus pega, o que diz ali, ó? Versículo 15. Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes, por que me tentais? E é interessante que lá no Evangelho de Mateus a gente vê, né, que tem uma palavrinha aqui a mais, né? Por que me tentais, hipócritas? Jesus chama eles na cara deles, né? Vocês são uns hipócritas, uns falsos, uns atores, né? Por que me tentais, hipócritas? Por que eu disse atores, né? Porque o termo que no português é atores, né? No grego era hipócritas. Né? Interessante isso, né? O que dá origem à palavra ator é o grego hipócrita. Por que me tentais, né, hipócritas? Trazei-me uma moeda para que a veja. Tu vê, né? Jesus não era um cara rico. O pessoal da teologia da prosperidade gostaria, né, de que Jesus tivesse o bolso cheio de moedas, né? Mas nem uma moeda Jesus tinha ali para poder exemplificar, né, o que ele estava dizendo. Né? Ele precisou pedir, né, alguém tem uma moeda aí, né, me traz. Naquele tempo não tinha cartão de crédito, né? Se tu quisesse comprar alguma coisa, tu tinha que andar com dinheiro. Que dinheiro que Jesus tinha? Ele não tinha dinheiro. Então, porque trazei-me uma moeda para que a veja. E eles lhe a trouxeram. E disse-lhes, de quem é esta imagem e esta inscrição? E eles disseram, de César. E Jesus respondendo, disse-lhes, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ou seja, se eles estavam usando a moeda de César para o comércio, eles já estavam aceitando o jugo do Império Romano, a autoridade do Império Romano. Então, o que eles tinham, né, que querer lançar para ele, né? Tipo assim, por que eles queriam lançar para ele uma decisão que eles já tinham tomado? Eles já tinham tomado a decisão de se submeter ao Império Romano. Eles já estavam na prática se submetendo. Para que querer lançar para ele essa questão? Isso era uma decisão que eles deveriam estar pensando um século antes. Se iriam pagar ou não o tributo. Aí um século depois já estarem ali fazendo, aí queriam ver se Jesus ia reformar a questão e querer lançar no colo de Jesus a questão de mudar e parar de pagar, é isso? Né? Porque a questão não era uma decisão que eles iam tomar no futuro, né, e passar a pagar. Então eles já pagavam. Há décadas, há séculos, eles já pagavam os tributos. E aí queriam botar, né, para Jesus aqui a questão, vocês estão usando o dinheiro de Roma. E estão querendo vir com essa de se deve ou não pagar, deem a César o que é de César. E aí com isso que Jesus está dizendo,
que nós devemos, naquilo que é temporal, naquilo que são as coisas deste mundo, e que não forem contrárias ao padrão de Deus, nós devemos nos submeter às leis humanas. Ou seja, toda lei humana nós devemos estar submissos. Quando é que nós não nos submeteremos a uma lei humana? Quando ela for contrária a uma lei de Deus. Isso é desde sempre, meus irmãos. Olha Daniel lá na Pérsia, lá na Babilônia, né? Quando foi promulgado aquele edito, né, de que não se poderia mais orar por 30 dias. Ele obedeceu à lei que não podia orar por 30 dias? Não. Todo dia, 3 vezes no dia, ele orou ao Senhor e foi preso. E o povo de Deus, então, toda vez que tiver uma lei que estiver dando uma ordem que for contrária à Escritura, neste caso nós vamos obedecer à Escritura, vamos obedecer ao nosso Deus, as ordens do nosso Deus, o mandamento do nosso Deus. Mas agora, quando qualquer lei, mas essa lei, que lei chata, que lei, né, tipo, inútil, que lei só, né, tal, são os ladrões, só querem criar mais. Mas se essa lei não tiver indo contra algum preceito da Escritura, nós devemos nos submeter. Ponto. Não importa se a gente não gostou, se a gente achou ruim, não importa. A gente vai se submeter. A gente só não vai se submeter naquilo que for contra a lei de Deus. Dai, pois, a César o que é de César, é o que Jesus disse. E a Deus o que é de Deus. E é engraçado, né? Porque os fariseus, eles não davam de fato a Deus aquilo que era de Deus. Eles eram fiéis, né, no dízimo. Mas naquilo que era o mais importante da lei de Deus, eles não obedeciam. Que nós possamos ser obedientes em todos os aspectos. Porque Jesus diz, né? A gente não deve omitir nada. Que nós possamos ser obedientes a todo o padrão que Deus estabeleceu na sua palavra para nós. Que nós possamos também, por outro lado, no aspecto aqui humano, as leis dos homens, também sermos obedientes a toda a ordenação humana. Que em tudo nós possamos ser obedientes, dando a César, dando ao Estado, aos governantes, né, ao país, Estado, cidade onde nós estamos, aquilo que pertence ao Estado, e a Deus, o que é de Deus. E maravilharam-se dele, né? Não conseguiram pegar ele na armadilha. E aqui eu concluo hoje.